Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia como a palavra de Deus. É muito comum pessoas falarem: eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, pois ela foi escrita por homens. De fato, a Bíblia foi escrita por homens. Mas nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é uma revelação dada por Deus através de agentes humanos. E a linguagem humana, ela é de fato própria de Deus para que o homem pudesse compreender a sua revelação e pudesse então ter conhecimento da verdade. Deus quis se revelar ao homem e essa revelação especial se deu através de agentes humanos. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1 e versículo de número 20 e 22, diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é uma revelação dada pela vontade própria de Deus através do homem. Quando falamos em revelação, existem dois tipos de revelação. A revelação geral de Deus é Deus se revelando, Deus se mostrando através das obras criadas, a natureza. Mas existe também a revelação especial de Deus, que é a revelação máxima, que acontece através de Jesus Cristo. Essa revelação máxima, ela precisou ser registrada. É aí que nós encontramos a Bíblia. É muito interessante que este livro, que contém cerca de 40 escritores, que viveram num período de 1.600 anos de Moisés a João. É muito interessante a diversidade entre eles. Por exemplo, houve uma grande diversidade de classes. Deus escolheu reis. Nós vemos pastores de ovelhas, pescadores, homens que trabalhavam com agricultura, escrevendo a palavra de Deus. Observamos a diversidade de lugares onde eles foram escritos. A Bíblia Sagrada foi escrita em prisões, em palácios, no campo, vários lugares diferentes. Observamos a diversidade literária. Cada livro, cada escritura tem um estilo próprio do seu escritor. Apesar de todas essas diversidades, a Bíblia Sagrada não contém erro e nem contradição. Por quê? Nós vemos aqui uma mente guiando esses 40 escritores. Podemos dizer que a Bíblia possui cerca de 40 escritores, mas podemos também dizer com toda certeza que apenas um é o seu autor, Deus, que inspirou por sua vontade soberana estes homens a escrever esses livros, esse livro maravilhoso. Quando falamos em inspiração da palavra, Paulo vai nos dizer em 2 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em toda a justiça. A palavra inspiração, ela significa sopro. Inspiração de Deus significa Deus soprando no homem a habilidade dele escrever. A Bíblia é a palavra de Deus. Pelo número de profecias que já foram cumpridas. A Bíblia possui cerca de 6.000 profecias. E das 6.000 profecias, quase a metade toda se cumpriu. E são profecias específicas, garantindo a autoridade da Bíblia. A Bíblia é um livro atual. Observe que a Bíblia ela serve para todas as classes sociais. Rico, pobre, pessoas de diferentes níveis intelectuais encontram na Bíblia Sagrada aquilo que precisam. Ela serve para todas essas classes de pessoas. A Bíblia é um livro imparcial. Quando lemos a Bíblia, nós observamos ela narrando tanto os êxitos como o fracasso de seus personagens. Isso mostra que a Bíblia não é um livro político, tendencioso, mas é um livro imparcial. A Bíblia é a palavra de Deus.
pelo seu efeito transformador. Nenhum livro do mundo tem a capacidade e o poder de transformar um homem como a Bíblia Sagrada tem este poder, de transformar a vida, a história de uma pessoa. A Bíblia, ela é chamada de palavra viva. É por isso que o autor aos Hebreus vai nos dizer em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por ser a palavra de Deus, a Bíblia, ela não pode ser lida de qualquer maneira. Há quem diga que a Bíblia é um livro que não foi feito para ser lido, mas para ser refletido. O erro de leitura ou as formas incorretas de ler a Bíblia tem gerado uma série de problemas ao longo da história. Pessoas que leem ela de maneira incorreta acabam trazendo uma série de heresias, de erros, e esses erros acabam fomentando ideias de ateus e céticos, que muitas vezes criticam as interpretações errôneas da Bíblia. Quando a Bíblia é lida de maneira correta, quando os seus textos e suas verdades são analisadas no seu contexto, que são os textos que antecedem e também procedem o texto lido a ser estudado, você vai encontrar as verdades da palavra de Deus se encaixando, as palavras de Deus confirmando o que um escritor estava relatando numa passagem e outro escritor estava relatando em outra passagem. Os teólogos, estudiosos da Bíblia, que estudam ela de maneira correta, entendem que a palavra de Deus, ela se explica. Um texto complementa e explica outro texto. Observe que a Bíblia, ela não pode ser lida como um manual científico. A Bíblia contém também a ciência, contém um conteúdo científico, mas ela não é um manual científico. Deus, ele utilizou-se de uma linguagem comum para se revelar ao homem. A Bíblia, ela não pode também ser lida como um manual de curiosidades. Deus, ele revelou aquilo que ele entendeu, aquilo que Deus entendeu que era essencial para a salvação do homem. Por isso que esse livro, mesmo com o passar dos anos, é o livro mais vendido, mais lido, o livro que foi mais traduzido na história, a Bíblia Sagrada. Nela nós encontramos a história da salvação, o plano de salvação. Nela, Deus mostra que nós não estamos sozinhos. Nós encontramos as promessas de Deus. Nela, nós encontramos a história, Deus agindo na história, Deus se revelando na história, a forma como Ele trata os seus filhos, a manifestação do seu amor. Glória a Deus por este maravilhoso livro.